Boa noite a todos. Vamos então iniciar a entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior após a vitória sobre o RB Bragantino na Vila Belmiro. Dorival, tudo bem? Dorival, com essa vitória em cima do Bragantino, o São Paulo ele tem a segunda melhor campanha como mandante, empatado inclusive em número de pontos com a melhor campanha, no caso do Grêmio. Às vezes passa pela sua cabeça que, de repente, talvez se o São Paulo tivesse um elenco um pouco mais recheado e tivesse feito uma campanha mediana até fora de casa, e tantos times brigando pelo título, o São Paulo podia estar ali também, brigando pelo título brasileiro, mesmo depois do título da Copa do Brasil? Eu acho que é muito difícil a gente fazer uma avaliação desse tipo. Eu nunca peguei um time tão valente, tão vibrante como é o time de São Paulo. Um time guerreiro, um time que deixa tudo que tem dentro de campo. Nós tivemos aí, eu acredito que desde abril, quando eu aqui cheguei, em toda essa campanha, nós tivemos talvez o jogo de Goiânia e o jogo do Palmeiras, além do primeiro jogo contra o América, que não tenham sido assim jogos consistentes da nossa equipe. No mais, eu acho que na grande maioria deles nós procuramos fazer de uma maneira correta, jogando com posse de bola, buscando criação, buscando trabalho de infiltração. E hoje, novamente, com uma equipe que talvez seja uma das melhores, quando visita, uma das melhores equipes do campeonato. Nos últimos jogos, acredito eu que com uma ou duas, uma derrota, se não me falha a memória. Então, para vocês verem a dificuldade que foi o jogo. Um jogo muito jogado no sentido de marcado, as variáveis que existiram dentro da partida, as mudanças que foram feitas pelo Pedro, as mudanças foram feitas por nós, respondendo ora, tentando um outro fato em outros momentos, da mesma forma ele fazia. Então eu fiquei muito feliz da maneira como nós conquistamos o resultado, porque enfrentamos uma das melhores equipes do campeonato. Uma equipe que joga um futebol consistente, ao mesmo tempo agressivo, sempre buscando o sentido do gol. E eu acho que nós temos que enaltecer uma partida como essa, porque o esforço foi muito grande para que pudéssemos sair daqui hoje com o resultado. E para mim é uma satisfação poder estar vendo o São Paulo jogando da forma como está. Cria-se sim uma possibilidade, talvez, mas você está em três frentes, como nós estávamos e fomos a última equipe a sairmos dessas competições, é muito complicado, não se consegue. O ano passado eu tive uma experiência e, graças a Deus, das três competições nós levamos a equipe a duas delas, e eu sei as dificuldades que nós passamos, como não foi simples, não foi fácil, e na terceira, que seria o Campeonato Brasileiro, em muitos momentos nós, em razão das decisões que aconteciam, nós tivemos que abrir mão, e com o São Paulo não foi diferente. Então eu fico satisfeito porque depois que nós finalizamos o Campeonato Brasileiro, desculpem, a Copa do Brasil, nós nos voltamos ao Brasileiro, e hoje acredito eu seja a quinta vitória, com 2 empates e apenas 2 derrotas. É mais um sinal de que o time está totalmente focado de novo, em totais condições, disputando, brigando por cada partida o melhor resultado possível, tentando fazer o melhor resultado possível, e isso para mim é muito importante. Dorival, boa noite. Ainda dentro disso, uma postura tão aguerrida do São Paulo hoje contra um adversário que estava fazendo o jogo da vida, talvez, né? E não sei se o jogo do Palmeiras serve como exemplo de não entrar só para mais um jogo, sabendo que do outro lado vai ter um adversário com muita fome e tentar igualar isso. E o fator Vila também, né? Porque o São Paulo tem um Morumbi lotado todos os jogos, havendo um estádio mais acanhado, o torcedor fica mais próximo também. A gente sente muitas vezes o torcedor cantando e apoiando também. Isso também fez a diferença? Também. Eu acho que a aproximação ou a proximidade do torcedor ela é grande. É um pouco diferente do Morumbi, né? Ainda que a nossa torcida faça a diferença lá dentro, e tem feito em todos os momentos. Hoje, mais uma vez, apoiando, incentivando desde o primeiro minuto.
entendendo e reconhecendo como sendo um jogo complicado e difícil, como foi, e mesmo assim a equipe dando uma ótima resposta. Nós tivemos sim aquele momento com o Palmeiras e muitas coisas aconteceram ao longo daqueles dias que também interferiram de uma maneira ou de outra, mas aquilo é passado, nós já deixamos, estamos totalmente preparados para os novos compromissos e vamos finalizar o Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, tentando fazer o nosso melhor a cada rodada. Dorival, boa noite. O São Paulo chega naquela pontuação mágica dos 45 pontos que a gente sempre fala, que chegou no 45 muito difícil de cair. É claro que você acabou de dizer que o São Paulo vai terminar esse campeonato da melhor forma possível, mas a gente pode começar a ver novos jogadores que você utilizou pouco, talvez mais do Mendes em campo, Ferrarese, quem sabe até alguns minutos do Galopo. A gente pode esperar minutos do Galopo para esse final de ano ou é algo só para o ano que vem? Não, o Galopo em especial ele ainda não está liberado pelo departamento médico, porque tem um protocolo a ser seguido e ainda falta um período considerável para que ele cumpra os meses necessários para aí sim ele poder estar num processo de transição e logo em seguida mexendo aí sim totalmente com bola, ou seja, liberado para os confrontos, né, para as disputas, para os duelos, essas coisas. Eu quero fazer a melhor campanha possível, dentro de uma possibilidade natural que possa sim acontecer. Tem alguns jogadores que vieram de lesões muito sérias e ao longo e com uma longa recuperação, no caso do Erisson, que hoje tomou a frente, acabou fazendo o gol de pênalti com muita personalidade, o próprio David, que teve poucas oportunidades comigo. Então assim, você acabou de citar também Mendes, é uma verdade, é um dos jogadores que eu menos dei oportunidades, muito em razão também do preenchimento que nós temos de meio campo e em muitos momentos jogando sempre com os meias, né, um pouquinho mais avançados. Mas é um jogador que ele não deixa de treinar, um profissional muito sério, é muito dedicado, e isso daí nós temos que reconhecer em algum momento também. Independente de tudo isso, eu fico muito feliz de, mesmo com a perda aí de alguns jogadores importantes, né, logo depois da Copa do Brasil, o time vem dando uma resposta muito positiva. Alguns garotos aí que logo que nós chegamos aqui sentiam muito o peso de um apupo, de um questionamento, foram decisivos em momentos importantes, como Rodrigo Nestor, Pablo Maia, que tinha alguns problemas e de repente se posiciona de uma outra forma e hoje chama a atenção do país todo como uma das revelações desse campeonato. Esse garoto, o Juan, que hoje fez um jogo com uma luta, uma intensidade, uma briga constante, vencendo boa parte dos duelos que participou. E são meninos assim que merecem um pouquinho de paciência, precisamos ter um pouco de paciência com eles para que possamos encontrar aí uma resposta. Às vezes uns demoram um pouquinho mais do que os outros, porém eu acho que o caminho está sendo aí consolidado por todos. E além de jogadores como o Alisson, que tem feito aí um campeonato brilhante, outros que vinham sendo muito questionados. E para mim isso daí é a resposta de um elenco que está acreditando numa proposta, está desenvolvendo essa proposta e está encontrando caminhos dentro das dificuldades que nós temos visto aí com o andamento das competições. Dorival, boa noite. A primeira entrevista depois da lesão do Nestor, e o problema não é nem perder ele para o final da temporada, você perde ele na pré-temporada, que acho que é o momento mais importante do treinador, e no começo do ano que vem, não tem uma data certa, mas ele não vai estar logo de cara à sua disposição. O grupo consegue te dar uma reposição imediata para você não ter que focar essa posição como peça de reposição logo de cara? Ou você vai ter que procurar um jogador com essas características para indicar a diretoria para o começo do ano que vem? Tudo isso nós vamos ter que sentarmos, estamos avaliando assim, ainda superficialmente tudo isso, não entramos em detalhes dentro das necessidades, daquilo que imaginamos. O mercado ele é muito dinâmico, de repente do dia para a noite podem acontecer ou possam acontecer saídas e eventuais chegadas,
Eu acho que nós temos que estarmos atentos a tudo isso. Se possível, prepararmos uma venda para que ela não aconteça de uma maneira em que nos pegue de surpresa e aí nós tenhamos que ir para o mercado, um mercado totalmente já fechado, com poucas possibilidades. Então isso tudo nós temos que tentar planejar daqui para frente. Graças a Deus esse resultado aí foi muito importante. Talvez comecemos aí depois, dentro dessa parada da FIFA, comecemos a falar um pouco mais a respeito de elenco, de grupo, né, de possíveis contratações, para que a gente possa ter uma ideia um pouco mais clara e mais segura daquilo que nós teremos. Realmente, eu acredito que dificilmente nós teremos o Nestor tão já. Temos aí o retorno do Galo, que ainda precisa de um tempo, mas ele vem acelerando muito esse processo e acredito que quando vença esse protocolo, talvez ele já esteja em condições, inclusive, de poder estar com o grupo, pela intensidade do trabalho que ele tem feito. É um ótimo profissional, chega muito cedo no clube, sai bem tarde, em razão da dedicação que possui. Dorival, indo na linha da pergunta do Edu sobre os 45 pontos, eu me lembro que, se não foi na coletiva do pós-título no jogo seguinte, você falou que o plano era dar mais oportunidades a alguns garotos da base. Essa pontuação te dá tranquilidade para começar a fazer isso a partir de agora ou vai demorar um pouco mais de tempo para isso acontecer? Eu acho que com calma, eles ainda estão dentro de competições importantes para o clube. Nós estamos observando cada um deles, aqueles que estão vencendo, né, a idade, vencendo e já buscando uma vaga como profissionais, talvez preferenciando um pouquinho, mas também olhando aqueles meninos, principalmente os garotos do Sub-17 que têm se destacado muito, têm feito aí competições interessantes, alguns deles, e nós temos por obrigação estarmos também atentos a tudo isso. É lógico que esse momento ainda era muito complicado, nós não vamos abrir mão do Campeonato Brasileiro, não vamos aqui buscarmos só experiências, nós precisamos dar uma resposta ao nosso torcedor e nós vamos manter a postura que nós temos tido. Oi, Dorival aqui, tudo bem? Na última coletiva, após o jogo contra o Cruzeiro, você foi bombardeado de perguntas em relação ao Luciano e hoje ele começou como titular. Queria saber como é que foi o papo com o Luciano durante essa semana aí para dizer para ele que ele seria titular nesse jogo de hoje. Foi em cima dessa pressão que eu resolvi colocar o Luciano. Não, eu já falei para vocês, eu tenho o Luciano como um jogador que sempre foi titular da equipe, ajudou muito, teve uma postura muito profissional em todos os sentidos. Todos diziam que o Luciano tinha alguns problemas e tal, eu mesmo falei isso a ele, eu vim totalmente preparado para que não deixasse isso acontecer, e ele me surpreendeu, ao contrário. Um cara sempre participativo, dedicado, pensando muito no grupo, entendendo algumas posições que foram tomadas com a chegada de Lucas, de Rames, enfim, mas sempre respeitando o seu momento, respeitando o profissional que esteve ao lado dele, e em todas as oportunidades, acredito, eu tenha contato com o Luciano, quer fosse iniciando ou entrando no meio de uma partida. Então é um jogador importante para mim, não tem diferença nenhuma. Ele sabe disso, eu já pontuei isso a ele próprio algumas vezes. E vocês podem ter certeza que ele continua sendo esse jogador e vai ser respeitado como sempre foi. Assim como todos dentro do nosso grupo, sendo ou não mais ou menos aproveitados. Boa noite, Dorival. Lucas Budigal, do Brasil. Você comentou um pouquinho sobre a participação do Guana, que ele foi muito proativo ali no ataque. E realmente, depois de alguns jogos, volta a ser titular. E, na minha opinião, ele acabou sendo um pouquinho afobado ali na hora da conclusão. O que você acha que falta para ele conseguir transformar chances de gol em realmente gols de fato? Eu acho que uma sequência de jogos, uma confiança um pouquinho maior, que todos nós tenhamos um pouquinho de paciência com esses garotos. Eu volto a falar para vocês, uns de repente rapidamente se posicionam, outros levam um pouquinho mais de tempo.
Hoje nós vimos um Evangelista, que é um jogador que foi formado aqui dentro do São Paulo e de repente saiu muito jovem e retorna jogando um futebol de altíssimo nível. Então é para vocês verem que a maturação não acontece com todos em igualdade. Por isso que essa paciência é importante e eu peço que o torcedor entenda que esses jogadores se dedicam muito e que às vezes a resposta ela demora um pouquinho, mas cabe a nós acreditarmos. E é isso que eu procuro fazer quando eu tenho um grupo com a disposição que eu encontrei dentro de São Paulo. Boa noite, Dorival. Thiago Henrique, Dimensão Esportiva. Dorival, mesmo com a vitória do gol do Erisson, eu não podia deixar de notar a ausência do Alexandre Passo novamente. O que motiva o Erisson e até mesmo o Natan serem opções primárias em relação ao Pato? Muito obrigado. Olha, se eu for falar de todos os jogadores que não entraram, eu vou ficar aqui a noite toda. Eu prefiro falar daqueles que atuaram, me desculpe, mas eu prefiro falar daqueles que atuaram, tá? Dentro da minha visão e daquilo que eu estou observando, esses jogadores estão sendo colocados aos poucos depois que voltaram das suas lesões. E acho que no momento oportuno tudo vai acontecer. Agora, o elenco é grande, o número de jogadores que eu tenho, às vezes a exigência de uma partida ou de outra requer a característica de um ou de outro jogador. Foi o que eu tentei usar hoje. Era um jogo de muita força, de muita pegada, de muita disputa, de muito choque, e são jogadores com esse perfil. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Domingo, Marcelo Rosenberg da Band do Banco Esportes, domingo você volta para cá, né? Vivendo uma situação totalmente contrária, ter uma torcida que vai querer muito a vitória. Eu queria que você falasse um pouco dessa semana do Santos, uma semana de Vila Belmiro, você que trabalhou tanto aqui, já projetando esse jogo de domingo que vai ser muito, teoricamente, mais importante para o Santos do que para o seu time. Eu estava tentando me lembrar qual foi a última partida que eu disputei aqui dentro e se não me falha a memória, foi um jogo que foi uma atuação espetacular do Neymar, né, no Santos Internacional, que ele fez 2 gols saindo do meio campo. E eu fiquei me lembrando dos movimentos dessa partida, né? E da responsabilidade de jogarmos aqui no final de semana, uma partida que é decisiva para muitos clubes, inclusive para o próprio Santos. O que não é fácil, para quem já passou aqui. Tenho aí quase 200 jogos com a camisa do Santos, então é uma situação bem difícil, bem complicada, só que hoje eu estou defendendo um outro clube, porque eu tenho uma consideração e um respeito muito grande, e vou tentar fazer o meu melhor pelo São Paulo, sabendo que teremos um compromisso muito complicado no final de semana. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior, obrigado a todos pela presença, boa noite.